Existe uma força silenciosa que move o universo, e ela não exige esforço, não exige luta, não exige que você se desgaste tentando controlar cada detalhe da vida. Essa força é a mesma que faz uma semente se transformar em árvore, a mesma que guia os ciclos da natureza, a mesma que sustenta as estrelas em perfeita harmonia. E quando você se alinha a essa inteligência, sonhar grande deixa de ser apenas uma fantasia e passa a ser um processo natural, inevitável, como respirar. Muitas pessoas acreditam que conquistar grandes coisas exige sacrifício constante, sofrimento ou uma guerra interminável contra si mesmas e contra o mundo. Mas essa é uma ilusão criada por uma mente condicionada ao medo e à escassez. O verdadeiro poder surge quando você entende que os sonhos não foram feitos para ser perseguidos com desespero, mas sim permitidos, cultivados e recebidos. Essa é a diferença entre viver em tensão e viver em fluxo. O universo não recompensa quem luta contra ele, mas sim quem se torna parceiro dessa inteligência criativa. Neville Goddard dizia que a imaginação é o próprio Cristo dentro de nós, a ponte entre o invisível e o visível. E é exatamente isso que diferencia alguém que sonha pequeno e se limita, de alguém que sonha grande e expande suas possibilidades sem medo. Não se trata de sonhar por sonhar, mas de compreender que aquilo que você projeta internamente é a matéria-prima de tudo o que se manifesta externamente. O ponto central está em abandonar a ideia de esforço como sinônimo de conquista. Não significa ficar parado, mas sim agir a partir de um estado interno de clareza e confiança, em vez de agir a partir da carência. Deepak Chopra fala que quando você está em alinhamento com a intenção pura, as coincidências se tornam parte natural da jornada. Você não precisa forçar portas a se abrirem, elas simplesmente se escancaram porque você já está vibrando na mesma frequência daquilo que deseja. O segredo para sonhar grande está na coragem de expandir sua mente para além dos limites da lógica comum. Quantas vezes você já diminuiu seus sonhos porque achou que não era possível? Quantas vezes acreditou que precisava ser realista para não se decepcionar? Essa é a prisão invisível que mantém a maioria das pessoas presas a uma vida mediana, sem brilho. Sonhar grande é um ato de coragem espiritual, é declarar ao universo que você reconhece sua própria natureza criadora. Mas sonhar grande não significa acumular desejos superficiais ou colecionar conquistas para impressionar os outros. Sonhar grande é alinhar-se ao que realmente expande a sua alma. É imaginar uma vida onde você não apenas tem, mas também se torna. Onde cada conquista não é um troféu, mas um reflexo do que você já é por dentro. Quando Eckhart Tolle fala sobre o poder do agora, ele nos lembra que a verdadeira transformação não acontece em algum futuro distante, mas no instante presente em que você decide assumir quem você realmente é. E quando você entende que não há diferença entre você e a vida que deseja criar, o esforço desaparece. Porque esforço vem da resistência, e resistência vem do medo. Já o verdadeiro movimento vem da confiança, e confiança é a expressão natural de quem sabe que não está separado do todo. Assim, sonhar grande não é um peso, é uma celebração. É um exercício de lembrar-se, de retornar ao seu estado original, de reconhecer que dentro de você já existe a semente daquilo que você deseja manifestar. Nesta primeira parte, quero que você entenda que a chave não é desejar menos para não sofrer, mas sim ousar desejar mais sem medo. Porque quando você sonha grande em alinhamento com sua essência, você libera a vida para agir a seu favor. Quando falamos sobre conquistar sem esforço, não estamos falando de passividade ou acomodação. Estamos falando de um estado em que sua mente, seu coração e suas ações estão em completa harmonia com a energia que sustenta o universo. É nesse estado que você descobre o verdadeiro significado da palavra facilidade. Joe Dispenza explica que, quando você se liberta dos padrões antigos do passado, seu cérebro e seu corpo deixam de viver em reação constante e começam a criar novas possibilidades. Isso significa que, em vez de repetir velhos ciclos, você abre espaço para experiências que antes pareciam impossíveis. Esse é o estado em que o esforço desaparece, porque você não está mais lutando contra sua própria mente. A maioria das pessoas vive presa ao hábito de se preocupar. Elas acreditam que, se não estiverem controlando cada passo, algo vai dar errado. Mas a realidade é exatamente o oposto. Quanto mais você solta, mais a vida encontra caminhos para surpreendê-lo. Pense no fluxo de um rio.
Ele não precisa empurrar a água, porque a água já sabe para onde ir. Assim é a energia da criação. Quando você confia, tudo encontra o caminho certo. Conquistar sem esforço significa estar presente, agir quando é chamado, mas sem carregar a ansiedade de resultados imediatos. Significa confiar que, quando você sonha grande e alinha sua energia ao que deseja, o processo começa a se desenrolar naturalmente. O universo não trabalha na lógica da pressa, mas sim na lógica da perfeição. O tempo não é atraso, é preparo. É aqui que entra o desenvolvimento pessoal como parte da jornada espiritual. Crescer como ser humano significa limpar os bloqueios que impedem você de viver nesse estado de confiança. Muitas vezes, não é o sonho que é grande demais, mas sim os medos que são grandes demais. Por isso, olhar para dentro, reconhecer suas crenças limitantes e transformá-las é parte essencial de conquistar sem esforço. Sonhar grande exige também disciplina interna. Não disciplina no sentido rígido e pesado, mas disciplina no sentido de escolher, todos os dias, alimentar pensamentos que sustentam a realidade que você quer viver. Neville Goddard nos lembra que sentir é o segredo. Ou seja, não basta pensar em algo, é preciso incorporar a sensação de que isso já é verdade agora. Essa prática diária é o que transforma a imaginação em manifestação. Quando você sonha grande e mantém esse estado interno, a vida começa a responder de formas inesperadas. Pessoas surgem no caminho, oportunidades aparecem, sincronicidades acontecem. E tudo isso não é coincidência, é apenas a confirmação de que você está em alinhamento. A conquista deixa de ser uma luta e passa a ser consequência natural do seu estado de ser. Muitas pessoas perguntam, mas e se eu falhar? E se eu me iludir? Essa pergunta já carrega em si a crença na falta. Sonhar grande não é sobre garantir resultados imediatos, mas sobre confiar que tudo o que acontece, até os aparentes atrasos ou desvios, está servindo ao seu crescimento. A vida não erra, ela ensina. E quando você compreende isso, até os obstáculos deixam de ser inimigos e passam a ser parte do processo de expansão. O caminho sem esforço é, no fundo, um caminho de rendição. Não rendição à derrota, mas rendição ao fluxo maior da vida. É reconhecer que você não precisa carregar o mundo nos ombros, porque há uma inteligência muito maior guiando cada passo. Essa rendição não diminui o poder humano, pelo contrário, potencializa, porque permite que você seja um canal limpo para que o impossível se torne possível. Quando você sonha grande e vive em alinhamento, chega um ponto em que manifestar não é mais uma questão de se vai acontecer, mas apenas de quando e como. A manifestação se torna inevitável porque não há mais resistência interna para bloqueá-la. Esse é o estágio em que você percebe que não está apenas criando uma realidade nova, mas também criando uma nova versão de si mesmo. Porque, para sustentar sonhos grandes, você precisa se expandir. É impossível sonhar grande e continuar sendo pequeno por dentro. O processo de manifestar exige que você se torne a pessoa capaz de receber aquilo que deseja. Eckhart Tolle nos lembra que o ego sempre busca no futuro algo que acredita faltar no presente. Mas quando você desperta para o agora, percebe que o futuro já está sendo criado neste instante. Cada pensamento, cada emoção, cada sensação que você cultiva agora está desenhando a sua vida. É por isso que o maior poder que você tem está no presente, porque é aqui que a transformação acontece. Sonhar grande, nesse ponto, já não é apenas sobre conquistar algo. É sobre expandir sua consciência. É sobre perceber que você nunca foi pequeno, nunca foi limitado, nunca esteve separado da fonte criadora. O esforço desaparece porque o eu que lutava desaparece. O que sobra é a clareza, a presença, a confiança. E quando você começa a viver dessa forma, tudo muda. As pessoas ao seu redor percebem uma nova energia em você. Oportunidades aparecem onde antes havia portas fechadas. Situações que antes pareciam problemas se revelam como caminhos. Você passa a viver num estado em que a vida conspira a seu favor, não porque você tem sorte, mas porque você finalmente entendeu como funciona a verdadeira criação. O grande segredo é este: sonhar grande e conquistar sem esforço não é um privilégio de alguns poucos iluminados, é o estado natural de todo ser humano que escolhe se alinhar com sua essência. É o retorno ao que sempre foi seu. Neste ponto,
Não se trata mais de acreditar ou não, mas de experimentar. O convite é para que você viva isso na prática. Permita-se sonhar maior do que jamais sonhou. Permita-se acreditar que aquilo que você sente em sua alma é possível. Permita-se entregar o controle e deixar que a vida o surpreenda. Porque no final, não é sobre acumular conquistas, mas sobre viver a plenitude de quem você é. O universo não precisa que você lute para conquistar, ele precisa apenas que você confie para receber. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você já reconhece essa verdade. Não ignore esse chamado. Comece hoje a expandir seus sonhos, a confiar mais e a agir a partir desse estado de clareza. Se esse conteúdo ressoou com você, compartilhe este vídeo com alguém que também precisa ouvir isso agora. Inscreva-se no canal para continuar recebendo mensagens que expandem sua consciência. E lembre-se, o universo já está respondendo, basta que você permita.